Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Vamos à palavra de instrução, a nossa palavra viva, a palavra de revelação. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em João capítulo 15. Abramos nossas Bíblias, ou acesse o seu smartphone, ou acompanhe. Se você não puder fazer nenhuma coisa nem outra, acompanhe. Nós estamos trabalhando esses dias o seguinte: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estamos trabalhando essa sessão, esse título: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Penso eu que está muito claro aqui, o que quiserdes, porque quando a gente fala isso, amados irmãos e irmãs, mas o que a gente pode pedir? Aí já começamos a patinar. Aí já começamos, pode, não pode. Será que eu posso pedir isso? Será que eu posso pedir aquilo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Aí começa com a patinação, com o engessamento. E aí a gente precisa tomar o devido cuidado, porque aqui está assim: o que quiserdes. Ele apenas faz uma outra ressalva. Pedir, você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. A questão é observar o condicional. O que é o condicional, pastor? As condições. As condições, o que vem antes. As nossas ações, o nosso procedimento. Aí o versículo 7 fala para você e para mim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse é o condicional. E isso eu já falei para vocês que me acompanham, já falei no capítulo inteiro. Esse condicional não aparece só aqui. Esse condicional aparece no capítulo, até no capítulo 16. Se você fizer isso, se você fizer aqui sim, se você guardar, se você ouvir, se você desejar, se você tiver sede, se você tiver fome. É uma questão interior. Veja bem, vamos tomar cuidado para que não sejamos romanistas. Vamos tomar cuidado para que não concluamos que eu ganho de Deus se eu fizer alguma coisa. É fazer aqui dentro. É um posicionamento aqui dentro de nós. Muito cuidado para que você não se torne um romano, um religiosista, uma pessoa que apenas faz coisas boas. É uma questão interior. Então, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Então não precisa nem perguntar: será que eu posso pedir isso? Será que eu posso pedir aquilo? Não precisa nem perguntar isso, porque me fizeram essas perguntas esses dias. Mas o que eu queria tratar com vocês agora é o versículo 8. O versículo 8 fala assim: nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Olhe para mim, por favor. Em você dar glória a Deus, em você dar um aleluia, em você gritar bem alto: louvado seja o nome do Senhor. Será que é assim que Ele é glorificado? É uma maneira, mas não é a maneira. Pode, tem problema não. Agora, adiantaria fazermos isso, darmos glória a Deus, darmos aleluias, darmos louvado seja, e não observarmos o que está aqui? Não adiantaria. Então nisto é glorificado, não em que você dê glória, não em que você dê aleluias, não em que você diga louvado seja o nome do Senhor. Não é nisso. Nisto é glorificado meu Pai. No que? Isso que ele acabou de falar, e nisso que ele vai desdobrar agora: em que deis muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto que ele acabou de falar, nessa tríade: permanecereis em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Essa tríade junta, como fosse uma coisa só, como se fosse una. Pedireis o que quiserdes. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto, nesse alvo, nesse objetivo dele estar em você, da palavra dele estar registrado. Olha para cá, presta atenção. A palavra estar registrado, não é a palavra memorizada, não é a palavra decorada. É bom decorar, tem muita parte que eu decorei, mas não é isso. É registrada. É registrado. Você pode até falar com outras letras, mas desde que a voz esteja registrada. Sabe por que muitas pessoas são enganadas? Porque não registraram a voz. Registrou o texto, registrou a literatura, mas não registraram a voz de Deus, a marca de Deus, o DNA de Deus, gente.
O DNA de Deus passa pela voz dele. Como foi que ele fez você e eu? Como é que foi? Soprando. Ele soprou e o homem passou a ser alma vivente. Ele soprou. Quando você fala, quem é que consegue falar sem soprar? Alguns até sopram demais, né? Alguns até sopram demais, até cospem. Mas não é possível você falar sem soprar. Então, soprar ali é voz. É voz. Está percebendo? Então, tem que estar registrada. Quando a voz de Deus está registrada aqui, é só abrir a boca. Vou usar uma metáfora muito horrível agora. Me desculpa, mas vou ter que usar. Vou ter que usar, tá bom assim? Uma metáfora horrível. Não é muito educada, mas vou usar. Quando você come cebola, e alguns aqui eu sei, não vou falar aqui quem é, não vou apontar assim, porque está aqui alguns que eu conheço que gostam de cebola. Se você come cebola, que cheiro sai da sua boca? Tá bom? Fica quietinho, para o povo aqui não ouvir. Está vendo só? Quando você recebe as palavras, o que vai sair da sua boca? A palavra, a voz. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto o quê? Nisto que ele acabou de falar e que ele vai desdobrar agora. Em que deis muito fruto. Em que deis muito fruto. Para hoje, para agora. Que fruto é esse? Que fruto é esse? Que eu já falei, vou mostrar mais claramente aqui. Que fruto é esse? Versículo de número 3. Versículo 3, 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho dito. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que Deus te fala não é o Clóvis que fala, irmãos. Essa voz que chega ao seu espírito, não. Eu apenas sou o veículo. Quem fala para você é Deus. E é essa palavra que te limpa, é essa palavra que te fortalece, é essa palavra que te restaura, é essa palavra que te levanta, é essa palavra que faz você pedir. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Palavra, é uma palavra, é uma fala, é uma fala. Olha aí, o versículo de número, olha aí o versículo 20, olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho falado. Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. Final do versículo 20. E guardaram a minha palavra, a minha voz. E guardaram a minha palavra. Verso 21. Olha o versículo 21, verso 22. Olha o versículo 22. Se eu não viera e não lhes houvera falado. Não houvera falado. Então o que é o fruto? Uma fala. Uma palavra. Uma palavra. Um dito. Um dizer. Um dizer. Olha o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria em vocês seja completa. Tenho-vos dito. Então o que é? O que é o fruto? O fruto é você falar. O fruto é você abrir a boca, respeitando as condições. Qual é a condição? Ele permanecer em mim, eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim. Então comece a falar, comece a dizer. Gente, meu irmão, até o papagaio fala porque ouviu alguém falar. Olha só, presta atenção, papagaio não fala? Um papagaio na selva fala? Diga para mim sim ou não. Não. Um papagaio solto na selva não fala, mas se um papagaio for levado para casa e começar a ouvir o seu dono, ele começa a falar. Gente, nós somos melhores que papagaios, não somos, gente? Eu sou. Eu acho lindinho o papagaio, né? Pena que ele é verde, né, pastor Antônio? É uma pena que ele é verde, e a parte ruim é isso, né? Mas eu sou melhor que papagaio, irmão. Se um papagaio aprende a palavra do seu dono, se um papagaio ele discerne a voz do seu dono, por que nós não discernimos a voz de Deus, queridos irmãos? Por que nós não discernimos, irmãos? Fruto é o que você diz, fruto é o que você fala. Vamos lá, uma outra metáfora. Você encontra um pé de laranjeira. Só que você vai lá
tempo de dar fruto e não tem laranja. Você encontra um pé de mangueira. Você vai lá no tempo de ter manga e não tem manga. Aquela laranjeira é laranjeira? Aquela mangueira é manga? Não é. Tem nome. Lembra o que Cristo disse para a igreja do Apocalipse? Tem nome de que vive. Tem nome de que vive, mas não vive. Laranjeira sem fruto é desonroso. É desonroso. Olha só, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Meu Pai é glorificado em que você fale, mas você não fala o que Deus fala. Então Deus é desonrado. É igual essa laranjeira sem laranja, é igual essa mangueira sem manga, é igual a bananeira sem banana. Não é mangueira, não é bananeira, não é macieira. Não é. É desonroso. É desrespeitoso. Como é que você vai glorificar a Deus? Falando. O fruto é você falar. O fruto é você dizer. Vamos, isso aqui, gente, eu tenho dito aqui, é o pulo do gato, para você tomar posse das coisas de Deus, irmãos. Jesus disse: tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. As coisas que eu tenho ouvido do meu Pai, eu falo. Eu não falo, o próprio Cristo disse: eu não falo nada de mim mesmo, mas assim como ouvi junto ao meu Pai, assim vos tenho dito. Fruto, meu irmão, tem pessoas que pensam que fruto é caráter. Tem gente que pensa que fruto é ser honesto. Não estou jogando isso fora, mas fruto aqui é falar o que Deus fala, é se parecer com Deus. Então laranjeira sem laranja não é laranjeira, bananeira sem banana não é banana. É desonroso, é desrespeitoso, é inglória, é inglória. Assim, nisto, assim sendo, meu Pai é glorificado em que deis muito fruto. Uma bananeira sem banana não é nada, é desonroso, não é nada. Peça então, diga então, fale então. Eu vejo uma árvore, eu vou até a árvore, eu vejo banana, o que eu digo? É bananeira. Eu vou até uma árvore, eu vejo laranja, o que eu digo? É laranjeira. Ou seja, pelo fruto eu sei que árvore é. Eu vou até uma outra árvore e eu acho manga, o que eu digo? É mangueira. Eu vou até você e eu vejo um cristão, o que eu digo? É de Deus, porque é Deus que envia Cristo, é Deus que envia você, é Deus que nos envia, amado irmão, amada irmã. Nisto meu Pai é glorificado em que deis muito fruto. Assim, concluindo, assim vos tornareis o que? Meus discípulos. Final do versículo de número 8. Assim vos tornareis meus discípulos. Manga é mangueira, banana, achei banana é bananeira, eu achei maçã é uma macieira, eu achei um cristão é de Deus. Aí eu olho para esse cristão e falo: puxa vida, que cristão, como é que ele pode ter tão pouco dinheiro e ser tão feliz assim? Viu o fruto? Viu o fruto? O fruto começa a se desdobrar. Agora começa se falando. Até os budistas descobriram isso. É que às vezes, gente, irmãos, nós preferimos dar crédito aos budistas, porque eles falam de positivismo, eles falam sobre palavras positivas, e muitos de nós queremos acreditar nas filosofias orientais. Não falamos, e quando falamos, ai de nós, né, irmãos? Quando falamos, o apóstolo Tiago disse assim, ele falou assim: não pode jorrar de uma mesma fonte água amarga e água doce. Não pode jorrar de uma mesma fonte de água, água doce e água amarga. O que tem saído dos seus lábios? O que tem saído dos seus lábios? Quando o Senhor Deus disse: haja luz, o que houve? Venha cá, olha para mim, presta atenção. Deus fez musculação, fez um exercício cerebral e foi lá fazer luz? Ou ele falou? Qual é o fruto de Deus? O fruto de Deus é tudo que você vê.
O fruto do nosso Deus é o sol, a lua, as estrelas, a terra, as plantas, os mares, os rios. Deus disse: haja porção seca. Pá, frutificou. Frutificou o quê? Terra. Deus disse: haja luz. Pá, frutificou. Ele falou e frutificou. Apareceu a luz. Ele disse: haja nos rios os peixes, haja nos mares os peixes. E pá, frutificou. Apareceu os mares. Por que eu e você não aprendemos a falar? Eu sei que alguns aqui no começo vai ter dificuldade em falar as palavras de Deus, mas começa, pratica. Deus disse: o que foi que apareceu? Tudo que o Senhor falava ia aparecendo. Tudo que o Senhor falava ia aparecendo. Por isso Jesus disse: tudo que eu tenho dito, eu aprendi de meu Pai. Tudo que eu tenho falado, eu não falo de mim mesmo, mas aquilo que ouvi junto ao meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Outra coisa, amado irmão, lá na passagem dos dois caminhos, da porta estreita, lembra dessa passagem? Porta estreita e porta larga. Muitas pessoas pensam que porta estreita é coisa corpórea, é dificuldade cristã, é dificuldade religiosa. Muitas pessoas pensam, muitos cristãos pensam que entrar pela porta estreita, a porta da dificuldade, a porta da fome. Leia o texto. Leia o texto. Logo a seguir, depois que ele fala da porta estreita, do caminho apertado, ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas. O que o profeta faz? Ele fala. Ou seja, porta estreita ou porta larga é uma fala. Entrai pela porta estreita, pela fala de Deus. Não entrai pela porta larga, pela fala do inimigo. O que você anda falando? Vocês em casa, o que vocês andam falando? O que nós temos falado? O que você tem dito a respeito do seu cônjuge? A respeito dos seus filhos? A respeito dos seus pais? A respeito da sua vida? O que você anda dizendo? O que você anda falando? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, que árvore é você? Que árvore é você? Discípulo. Olha só, nisto é glorificado meu Pai. Estou encerrando. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deu fruto? Dei. Aí você é chamado de quê? Mangueira? Laranjeira? Bananeira? O que você é chamado? O que está escrito aí? Assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Que árvore seremos nós? Que árvore seremos nós? Discípulos de Cristo. Discípulos do Senhor Deus. Discípulo de Cristo. Se alguém perguntar assim: que árvore é você? Você é uma mangueira? Não, não sou mangueira não. Que árvore é você? Um papagaio? Não, não sou um papagaio não. Que árvore é você? Você é uma bananeira? Não, não sou. A árvore que eu sou discípulo de Cristo Jesus. Eu não sou discípulo do Clóvis, eu não sou discípulo do Paulo, eu não sou discípulo do João, eu não sou discípulo do Pedro, eu sou discípulo de Cristo. Deus disse: haja luz, você vai dizer: haja luz. O Senhor Deus disse: haja fruto, você vai dizer que haja fruto. O Senhor Deus disse que haja paz, você vai dizer que haja paz. O Senhor Deus disse que haja presente, você vai dizer que haja presente. O Senhor Deus disse assim: que haja boas notícias, você vai dizer que haja boas notícias. Leve as boas notícias, porque você é discípulo de Cristo, e discípulo de Cristo prega o Evangelho. O que é o Evangelho? O que significa Evangelho? Boas notícias. A palavra Evangelho no grego significa boas notícias, boas novas, boas palavras. Então falemos, vamos dar frutos. Aí em casa, dê fruto, comece a falar. Alguns aí em casa vai ter dificuldade. Vai sim, de repente a sua boca está viciada em falar bobagens e não tem percebido que quanto mais você fala, pior fica. Comece a mudar agora, se torne discípulo de Cristo. Não precisa falar só o discípulo, não, apenas fale as palavras de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não é só dando glória a Deus, nem aleluias, mas é falando o que o Senhor Deus fala. Amém? Feche os seus olhos agora.